Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Se você está aqui é porque você está curioso para saber o que está acontecendo com Ethereum. De certa forma, tem muita coisa acontecendo e nada acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente sabe que Ethereum está estagnada nos seus desenvolvimentos, estão correndo feito louco, né? Para tentar resolver problemas que já deveriam ter resolvido há muito tempo, né? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês não quer dizer que o projeto está morrendo, que o projeto está acabado, que o projeto daqui para amanhã ou daqui para uns 10 anos não vai servir de nada, não vai fazer nada, né? O que eu quero mostrar para vocês é aquilo que eles não querem que você sinta que está acontecendo. E está acontecendo alguma coisa, só que eles não querem que você sinta o que está ocorrendo. Então, vou começar por esta imagem aqui. Isso aqui foi uma thumbnail que eu fiz no dia 20... Ah, meu Deus, como é que foi aqui, gente? Foi no dia... Foi em 2025. Dezembro de 2025. Não, pera aí, gente. 24 de fevereiro de 2025, né? Eu fiz esse vídeo aí, tá disponível aí para vocês assistirem, né? Tá aí, ó. Tá lá no YouTube. E aqui tem algumas informações, né? Por quê? Né? Tô falando aqui, Ethereum já está com seus dias contados, só não vê quem não quer. E aqui a thumbnail, onde eu coloco lá, né? Já era, agora é só esperar, né? É a questão, gente, o que ocorreu aqui dentro desse vídeo? É a questão da Ethereum, daquela conversa que teve sobre um roubo de mais de 1,5 bilhão. Acho que foi na... É melhor a gente olhar. Eu voltei às origens e trouxe esse Twitter bem aqui. Esse Twitter ali é este... Cadê? Este daqui, ó. Que diz assim... Vamos ver se é ele mesmo? Aí, ó. É esse aqui mesmo, 1,5 bilhão. Ele diz assim, ó. Esse Eric Wall, né? Ele diz assim: bom, agora sabemos que Ethereum está pelo menos seguro contra a reversão de ataque hacker que bloqueou o financiamento do terrorismo para mísseis nucleares da Coreia do Norte, avaliado em 1,5 bilhão. O masternode da Ethereum Foundation não confiscou o fundo. Vitalik não interrompeu as negociações. Isso é uma medida adequada à resistência à censura e neutralidade? E aí a gente viu que isso aqui fez menção ao Hackdown de 2016, que eles eram Ethereum e depois mudaram, colocaram o nome do Ethereum mesmo, de Ethereum Classic, né? E disseram que mudou a rede, né? De forma que eles reverteram, né, lá o Hackdown, né? Teve um caso desse tipo aí. E aí ele perguntou isso, né? E aqui ele continua falando sobre o Ethereum é agora a única blockchain do mundo onde um terrorista nuclear detém mais ações do que o fundador, né? Ou a própria fundação Ethereum. E a BitMEX, eu acho que foi o hack, foi na BitMEX, né? Que eles vieram aqui solidarizar. Será essa uma medida adequada de resistência à censura e neutralidade? Não. O teste apropriado seria se todo o tesouro do Ethereum Foundation fosse roubado por terroristas e congelado por um mês, e os fundos pudessem ser recuperados com um simples soft fork. Então não foi a BitMEX, tá? Que foi hackeado, porque ela está mostrando aqui que se fosse um hack lá na Ethereum Foundation, no tesouro deles, eles fariam a reversão, né? Só que tem um porém. A gente sabe que eles podem cunhar o tanto de Ethereum que quiser. E com isso, se houvesse um
hack lá, ele simplesmente só cunharia mais tokens, né? Tá. Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui. E aqui ainda fala, ele veio falar sobre Rollup, né? Ele também, esse aqui já é mais novo, tá, gente? Eu trouxe informações mais novas aqui, ó. Já é do dia 24, aí não é tão nova também não, 24 de julho de 2024. Foi próximo da data lá. E tem um outro aqui também, 21 de fevereiro de 2025. Foi pouco depois, né, do hack. E aqui ele vem trazendo informações sobre o hack, né? Se você quer entender o que aconteceu com os fundos depois de serem roubados pela Coreia do Norte, Grupo Lázaro, o relatório da Chain Analysis 2022 é excelente. Troque quaisquer token RC20, como Ethereum embalado, por... Não é nem Ethereum embalado, gente. Isso aqui é Ethereum de stake, por Ethereum normal. Passo 2. Troque Ethereum normal por Bitcoin. Converta seus Bitcoin em dinheiro renminbi chinês usando corretoras asiáticas. E olha só, tá metendo a China no meio aqui. Esse processo pode levar anos. Ele não tem pressa. Em 2022, foi observado que a Coreia do Norte ainda possuía 55 milhões em fundos provenientes de ataques cibernéticos ocorridos 6 anos antes. 2016. Rapaz, ele tá lembrando aqui que o Hackdown... lembrando não, ele tá dizendo que o Hackdown foi feito pelo Grupo Lazarus, é isso mesmo? Aí aqui tem as análises, né, lá da Chain Analysis, né, que só os analistas sabem o que ele tá falando. Mais à frente aqui, ele diz o seguinte, ó. A maioria de vocês não sabe o quão desmoralizado alguns de nós pessoas, ficamos no ano passado após a mesa redonda do ZK Rollup em Palo Alto. Gente, ZK Rollup, tá? ZK Rollup é prova de conhecimento zero para camada 2, tá? E aqui, isso aqui é do dia 24 de julho de 2024. E aí ele diz o seguinte: chegamos à conclusão de que implementar um verificador ZKP no Bitcoin seria extremamente desafiador, pois teríamos que escolher um único sistema de prova e nos manter fiéis a ele. Só que aqui tem um porém. Ele é Bitcoin Max, né? E estava falando da Ethereum. Só que aqui a mesa redonda era em relação ao Bitcoin, tá? E que houve um desafio danado ali, uma desmoralização, né? Com relação ao ZK Rollup. Seria extremamente desafiador, pois teríamos que escolher um único sistema de prova e nos manter fiéis a ele. Se algo melhor surgisse, não seríamos capazes de usá-lo, porque deveria manter fiel a ele, porque não aceitaria outro tipo, né? Se algo melhor surgisse, não seríamos capazes de usá-lo. Se você tem algum conhecimento sobre discussões intermináveis sobre consenso em Bitcoin, sabe que isso implica que provavelmente não encontraremos consenso para ele por muito tempo. Então a conversa evoluiu para bem. Que tal se usarmos um verificador genérico como o ZK Wasm e verificarmos todas as outras provas nele? Aí este perfil aqui, né, ele está exaltando ele. Por isso é absolutamente espetacular o que o WakerChain fez com Opcat, aprovando que você pode hackear um verificador ZKP no Bitcoin com um dos opcode mais simples que existe. Olha só, gente, o cara aqui conseguiu hackear um verificador de prova de conhecimento zero no Bitcoin, tá? Usando somente um operador aqui, ó, tá? É claro que essa ainda é uma maneira muito desajeitada de fazer a verificação de operações ZK Rollup, né? Prova de conhecimento zero. Mas resolve o impasse e nos mostra um caminho a seguir. Aí tá parabenizando o cara novamente, né? Isso aqui, eu peguei essa aqui, que tinha várias. Eu peguei essa daqui porque a
a Ethereum está usando isso aqui. ZK Rollup está usando a prova de conhecimento zero, né? Que, para quem não sabe, ele foi criado por Silvio Micali e uma galera lá do MIT, né? Meu amigo, tá pensando. O negócio aqui é esquisito. Aí, a gente vê aqui, vou voltar na tela principal, que isso aqui ainda era do outro vídeo. Ethereum, 3015. Você acha mesmo que Ethereum não era para estar valendo mais de 10, mais de 20 mil dólares se ele realmente tivesse uma utilidade no mundo real, né? Aí a gente sabe, quem assistiu o vídeo anterior da Cardano tá vendo que a Cardano está despontando como uma blockchain, como se ela tivesse saído da Terra assim, ó, diretamente da Terra, de uma vez só. E ó que ela já está sendo construída desde 2017, né? E com isso, a gente começa a pensar, gente, ela começou a ser desenvolvida em 2017, Ethereum começou a ser desenvolvido em 2013, 14, e Ethereum até hoje nunca entregou realmente o que eles deveriam entregar. Porque o que eles estão entregando são remendos, pedaços de sistemas. E vocês vão ver uma crítica muito interessante sobre isso aqui. Vamos lá. Então, o preço da Ethereum não condiz com o que eles diziam, né? Eles só foram calados quando o Midnight foi emplacado. Apesar que o Midnight ainda nem foi lançado. Mas os tokens já foram lançados. Isso quer dizer o quê? Que o negócio vai ficar feio para Ethereum. Então vamos seguir aqui. Nesse perfil aqui, ó, Angry Crypto, tá falando assim: o fundador Charles Hoskinson diz, Vitalik está certo. Só que isso aqui foi no dia 5 de janeiro, tá? Vamos tentar seguir a ordem cronológica, mas eu acho que isso aqui tá fora da ordem. Mas mesmo assim eu vou trazer antes. O fundador Charles Hoskinson diz, Vitalik está certo. O paradigma da transação será substituído por uma prova. O paradigma da transação, qualquer transação, ele será substituído por uma prova. Esse é o caminho a seguir. Eles começaram com escalabilidade como Rollup, né? A escalabilidade que eles não tinham, eles estavam tentando implementar usando Rollups, né? Dizendo que com as Rollups eles iriam chegar a mais de 1 milhão de transações por segundo. Poderia chegar a isso, né? Mas agora estou percebendo que precisam garantir privacidade ao mesmo tempo. Aí ele diz aqui, ó, como se Knight resolvesse isso, né? Você não entendeu isso? Se você não entendeu, coloque nos comentários para a gente discutir isso aí, tá? Porque só quem está acompanhando os vídeos está entendendo. Vamos lá. Totalmente fora da linha do tempo aqui. Isso aqui só para você relembrar. Vamos lá. Ó. Um nível mais alto e conceitual. Você pode pensar no Ethereum 1 como um protótipo. Ethereum 1 é o Ethereum Proof of Work. Aquele Ethereum que foi criado como uma cópia do Bitcoin. Mudaram ali algumas coisinhas, inclusive o sistema de contas, né, que substituiu o sistema UTXO, que na Cardano eles permaneceram com o sistema UTXO, tanto é que a Cardano ela tem interoperabilidade nativa com o Bitcoin por conta disso, eles não conseguem isso. E com isso, eles simplesmente criaram, né, Ethereum Proof of Work, que é aquele prova de trabalho, né, que depende das minerações por ASICs, que a China foi a primeira a lançar ASIC para Bitcoin, depois o próximo foi Ethereum. Gente, uma coisa que vem na minha cabeça às vezes eu consigo parar de pensar até no Jed McCaleb como sendo o Satoshi Nakamoto, né? Porque eu penso que seja ele, ou ele foi o cara que encabeçou ali, né, a pedido de alguém por ele dever favores ao sistema.
E quem não assistiu a série de Ed Nakamoto 1 ou 2, ou as duas, não sabe nem do que eu tô falando. Então, eu vou passando aqui as fontes e vocês vão procurando aí. E com isso, imagina que a China foi a primeira a criar a ZIC para Bitcoin. Motoqueiro passar, gente. A China foi a primeira a lançar a ZIC para Bitcoin. E logo depois que XRP foi testado pelos chineses, vilipendiado do jeito que eles queriam e de repente pararam de usar, aí surgiu o Ethereum. E Ethereum foi criado diferentemente do XRP e do XRP, né? Na realidade, como eles já conheciam o XRP, dá a impressão que a China estava trabalhando, estava e está ainda trabalhando com a galera do Ethereum. Aí pegaram o melhor do Bitcoin, que era prova de trabalho, ninguém conhecia outra prova diferente, né? E aí, diferente assim, melhor do que o Proof of Work. E aí falaram, não, nós não vamos competir com o Bitcoin, então nós vamos usar o sistema de conta que o XRP está usando. Aí foram lá e criaram uma mescla de XRP, né, parte ali com detalhes do XRP, que é o sistema de conta, mais o Proof of Work lá. E aí surgiu a questão do Proof of Stake, né? Não foi Charles Hoskinson que criou o Proof of Stake, mas ele aprimorou o Proof of Stake, prova de participação. E com isso, ele está falando ali sobre a questão, né, da Ethereum 1.0 e a Ethereum 2.0. Então dá a impressão que a China já sabia que eles iam vender muitas ASICs. Por isso, fizeram as ASICs para os Bitcoin e depois a Ethereum foi criada como um Bitcoin para também vender muita ASIC para Ethereum. Sacou? Vamos lá, seguindo aqui o vídeo. Foi um projeto impossível que foi construído. E precisávamos lançar algo que sabíamos que não seria escalável. Precisávamos fazer isso para descobrir como criar aplicativos descentralizados, descobrir as ferramentas de desenvolvimento e a infraestrutura necessária para criá-los e implantá-los. Precisávamos descobrir se era possível construir empresas em torno de aplicativos descentralizados. Porque alguns anos atrás as pessoas pensavam que se tudo fosse código aberto, as margens cairiam a zero. Haveria pessoas copiando todo mundo de um lado para o outro. E claro, isso não é verdade, porque há muito mais envolvido na construção de um produto e serviço em uma empresa além da tecnologia pura. Precisávamos construir uma base de confiança e descobrir o que poderíamos construir em cima disso. Podemos construir uma camada financeira de forma eficaz. Você está dizendo que o conceito de lançar algo que não é escalável e depois reconstruí-lo, ele escala um pouco. Reage ao pensamento inicial. Sim, sabíamos que não seria escalável, com certeza. Então, eles tinham certeza de que eles não escalavam e era 1.0 ali, era como se fosse um teste, né? Lembra? No vídeo passado eu comentei Bitcoin. Lá no finalzinho do vídeo, Bitcoin, Ethereum, era um teste. E de repente eles fizeram um roteiro, né? Esse roteiro vocês vão ver daqui a pouquinho também. Muitas coisas que eu tô comentando aqui vocês vão ver daqui a pouquinho. Olha só. Esse perfil aqui já em 16 de janeiro de 2026, agora, tá? 16 de janeiro, né? Ele veio aqui e disse o seguinte. Esse perfil aqui, Vitalik, tá? Vamos lá. Olha só. 2026 é o ano em que recuperamos o terreno perdido em termos de autossuficiência, independência, de confiança. Na prática, isso significa algumas coisas. Nós completos, graças ao ZKEVM e o Baal. Eu já trouxe isso aqui, né? Tanto é que eu falei Baal, mas não é Baal, é Baal. Eu acho que é Baal. Será mais uma vez fácil executar um nó localmente, verificar a cadeia. Ou seja, ele está trazendo perspectivas de várias coisas que eles têm
em mente, mas que nunca fizeram ainda no Ethereum, e que eles acham que fazendo isso, eles vão resolver todos os problemas que eles precisam para se tornar a rede, né? Aquela rede que ele mesmo diz aqui, ó, será uma longa jornada. Não conseguiremos tudo o que queremos na próxima versão do Kohaku, nem no próximo hard fork e nem no hard fork seguinte, ou seja, vai ter um hard fork, vai ter o Kohaku e vai ter o próximo hard fork, eles não vão conseguir chegar na totalidade que ele comentou ali. E é o que ele está comentando, né? Mas isso se transformará, isso transformará o Ethereum em um ecossistema que merece não apenas o lugar que ocupa atualmente no universo, mas um lugar muito maior, né? Ele está dizendo que tudo isso que eles vêm trazendo aqui, RPC, que não sei o que, vai resolver o que eles estão querendo, né? Lembrando que ainda nem colocaram ali, de fato, a privacidade, né? E estão falando tudo isso. Já no próximo aqui, no dia 18 de janeiro, ele mesmo postou um negócio aqui. Olha só o que ele postou, gente. Logo depois daquela lá. E isso, olha só, foi no dia 16 aquele. Este daqui já foi no dia 18. E aqui diz assim, ó. Um aspecto importante e sempre subestimado da ausência de confiança e da superação do teste de abandono e da autossuficiência e a simplicidade do protocolo. Presta atenção. Mesmo que um protocolo seja super descentralizado com centenas de milhares de nós e tenha 49% de tolerância à falha bizantina e os nós verifiquem tudo completamente com perdas de Starks à prova de computação quântica. Se o protocolo for uma bagunça, lembra que a Solana foi a Solana ou foi a Sui? Tem um aí que está arrotando que já estão trabalhando num código para computação quântica, né? Eu acho que é sobre Solana que ele está falando. Se o protocolo for uma bagunça incontrolável, com centenas de milhares de linhas de código e 5 formas de criptografia de nível de doutorado, em última análise, esse protocolo falha em todos os 3 testes. Olha os 3 testes. Não é totalmente sem confiança, pois você precisa confiar em uma pequena classe de sumo sacerdote que lhe dizem quais propriedades o protocolo possui. Não passa no teste do abandono, pois se as equipes de atendimento ao cliente existentes desaparecerem, será extremamente difícil para novas equipes atingirem o mesmo nível de qualidade. Não é autossuficiente, porque se nem mesmo as pessoas mais técnicas conseguem inspecionar e entender algo, então não é totalmente seu. Além disso, é menos seguro porque cada parte do protocolo, especialmente se puder interagir com outras partes de maneiras complexas, acarreta o risco de quebra de protocolo. Um dos meus receios em relação ao desenvolvimento do protocolo Ethereum é que podemos estar ansiosos demais para adicionar novos recursos para atender a necessidades muito específicas, mesmo que esses recursos enchem o protocolo ou adicionem tipos inteiramente novos de componentes, novos componentes interativos ou criptografia complexa, como dependência crítica. Isso pode ser bom para ganhos de funcionalidade a curto prazo, mas é altamente destrutivo para a preservação da autossuficiência a longo prazo e para a criação de uma hiperestrutura descentralizada centenária que transcenda a ascensão e a queda de impérios e ideologias.
O principal problema é que, se as alterações de protocolo forem avaliadas sobre a perspectiva de quão grande são em relação ao protocolo existente, o desejo de preservar retrocompatibilidade para com que adições ocorram com muito mais frequências do que subtrações, e o protocolo inevitavelmente se tornará muito maior com o tempo. Para contrabalançar isso, o processo de desenvolvimento do Ethereum precisa de uma função explícita de simplificação, coleta de lixo. A simplificação possui 3 métricas: minimizar o número total de linhas de código no protocolo. Um protocolo ideal cabe em uma única página ou pelo menos em algumas páginas. Evitar dependências desnecessárias em componentes técnicos fundamentalmente complexos. Por exemplo, um protocolo cuja segurança depende exclusivamente de hashes, melhor ainda, de exatamente uma função hash, é melhor do que um que depende de hashes e reticulados. Incluir isogenia é o pior, né, de tudo. Porque, desculpem os nerds brilhantes e dedicados que descobriram isso, ninguém entende isogenias. E o terceiro, adicionando mais invariantes, propriedades essenciais nas quais os protocolos podem confiar. Por exemplo, o EIP 6780, remoção de autodestruição, adicionou a propriedade de que no máximo N slots de armazenamento podem ser alterados por slots, simplificando significativamente o desenvolvimento do cliente, que é Nethermind e os demais, né? E o EIP 7825, que limita, né, o gas por transação. Adicionou um máximo ao custo de processamento de uma transação, que ajuda muito a ZKVM, EVM, e a execução paralela. A coleta de lixo pode ser feita de forma fragmentada ou em grande escala. A abordagem fragmentada busca aproveitar as funcionalidades existentes e otimizá-las para que sejam mais simples e façam mais sentido. Um exemplo disso são as reformas no custo do gás em Glenstein, né? Que passaram a depender de um pequeno número de parâmetros claramente vinculados ao consumo de recursos, tornando muitos custos antes arbitrários. A coleta de lixo em grande escala foi a substituição de Proof of Work para Proof of Stake. Nós acabamos de falar ali, né? Outra provavelmente acontecerá como parte do consenso Lean, abrindo espaço para corrigir um grande número de erros ao mesmo tempo. Gente, um grande número de erros no Ethereum. Isso aqui ele está falando do Ethereum. E aí o cara coloca aqui um grande número de erros. Então eles têm um monte de coisa errada no Ethereum. A outra abordagem é a compatibilidade retroativa ao estilo Rosetta, onde funcionalidades completas, porém pouco utilizadas, permanecem acessíveis, mas são rebaixadas de parte do protocolo obrigatório para código de contrato inteligente, dispensando novos desenvolvedores de clientes de se preocuparem com elas. Exemplo, após a atualização, para a abstração completa das contas, né, nativas, todos os tipos de transações antigos poderão ser desativados e o EOAs poderão ser convertidos em carteiras de contrato inteligente. Carteiras de contrato inteligente, cujo código poderá processar todos esses tipos de transação. Gente, tudo que nós estamos vendo aqui, não saia daí. Você tem que aprender e conhecer o inimigo ou o concorrente. Nesse caso, o concorrente. Vocês já notaram só o tanto de coisa que ele falou aqui? A abstração, a dificuldade, a complexidade que o Ethereum é? Pois é. Segundo, podemos substituir
compilados existentes, exceto aqueles que são realmente necessários por código EVM ou RISC-V posterior. Eventualmente, no terceiro aqui, podemos mudar a máquina virtual de EVM, que é a máquina virtual da Ethereum, para RISC. Olha, você vê, eles já estão nem conseguiram resolver o que eles estão pretendendo aqui, no que ele falou, esse tanto de coisa aqui, né? Para 2026, eles já estão falando em substituir a máquina virtual da Ethereum para RISC-V em outra VM simples. A EVM poderia ser transformada em um contrato inteligente na nova VM, máquina virtual. Por fim, queremos evitar que os desenvolvedores de clientes sintam necessidade de lidar com todas as versões antigas do protocolo Ethereum. Isso pode ser deixado para versões mais antigas do cliente executadas em containers Docker. A longo prazo, espero que o ritmo de mudança no Ethereum possa ser mais lento. Isso vai ser, meu amigo, com certeza. Vai ser muito lento. Acredito por diversas razões que isso precisa acontecer. Esses primeiros 15 anos devem ser vistos como uma fase de adolescência, na qual exploramos muitas ideias e vimos o que funciona, o que é útil e o que não é. Devemos nos esforçar para evitar que as partes inúteis se tornem um entrave permanente para o protocolo Ethereum. Basicamente, nós queremos aprimorar o Ethereum de uma forma que se pareça com isso. Esse é o Ethereum, né? Era o Ethereum Proof of Work. Ele diz que o Ethereum está aqui, ó. E ele quer transformar o Ethereum nesse motor de foguete aqui, ó. Esse é o motor do foguete Ethereum Proof of Work. Agora aqui é o Proof of Stake. Ele quer deixar assim, ó, bem enxuto. Ah, meu Deus. Gente, o cara, ele tá sendo muito honesto com a galera que confia na Ethereum. Ele tá sendo muito honesto. Mas são tantas promessas, mais tantos remendos para chegar aonde eles querem, que eu acho que nunca chegará num motor assim, não. Esse motor aqui, ó, ele voltará a funcionar e ainda por cima terá mais gambiarras aqui embutida nela, tá? Só para vocês terem ideia no que ele falou ali. 15 anos depois ele chama isso de adolescência. E há um tempo atrás eles chegaram a ter a pachorra, lá em 2021-22, eles chegaram a ter a pachorra de falar que enquanto Cardano estava na era Shelley, né, que era na camada de contrato inteligente, eles já estavam com a rede pronta e com muito ecossistema. Ecossistema eles podem até ter, mas a rede nunca esteve pronta. Aí você pega e fala assim, mas o Anderson, a rede está funcionando assim mesmo. Sim, meu amigo, mas com um monte de buraco, um monte de furos. Vamos lá. Dori, que era da Solana, né, e passou a trabalhar focado na Arbitrum e na Cardano, ele veio aqui falar um negócio interessante. Ethereum fala muito sobre simplificação, mas e a data é baseada na data anterior, até o horário, tá? Vocês voltam aí e vai olhando as datas se quiser. Ethereum fala muito sobre simplificação, mas neste momento já parece uma coleção de sistemas profundamente interligados. A Ethereum é isso, gente. Máquina virtual Ethereum aqui, cliente Ethereum para cá, cliente Ethereum para cá, pontes, cross-chain, roteadores, mix, a própria Ethereum com um monte de coisas que RC, né? RC não sei o que, RC 1155 e aquele monte de RC que eles colocaram aqui, né? RC não sei o que e tal. Deixa eu ver se foi aqui, ó, né?
Aqui, ó. ERC não, EIP, né? EIP 6870, 7825, 1155 e vai embora. É muitos EIP. E ele está falando aqui uma coleção de sistemas profundamente interligados. Está dividido em clientes de consenso e execução. Clientes de consenso e execução. Sabe aqueles clientes tipo Ethermine, e tem outros clientes que eu não lembro o nome? Eu lembro muito desse, né? Porque esse parece que é um dos mais antigos da Ethereum. Eles estão divididos em clientes de consenso e execução. E, além disso, foram adicionados camadas de disponibilidade de dados, transações de blobs e todo o roteiro da Danksharding, né? Para escalar as camadas 2, as rollups. E não para por aí. Agora você tem camadas de riscos adicionais construídas em torno dos LSTs e LRTs. LSTs, gente, se eu não me engano, são tokens de stake, tá? Só que esse L aqui eu não lembro o que é. E esse RT eu não lembro o que é também não. Esse aqui eu lembro porque tem lá STETH, né? É o stake do Ethereum que aparece na sua carteira, como se fosse um token de liquidez. Além de middleware, né, de validadores e ferramentas de mitigação de MEVs com PBS e MEV Boost. Tudo termo técnico, mas que a gente sabe que MEV é máximo valor extraível. É uma falha que eles estão usando como se fosse a última maravilha do mundo lá. Mas só que essa última maravilha do mundo é só para quem é desenvolvedor, para quem é dono de validador, dono de cliente, que ele pode aproveitar aquele espaço que tem lá de 15 segundos e colocar os robôs para ir lá e limpar um bloco, aonde aquele ou limpar ou injetar uma transação dentro daquele bloco, aonde ele ganha as recompensas maiores, e os que não sabem mexer com isso sempre perde. Sem falar que quem perde, a maioria das vezes, é o usuário que está usando a rede e de repente vê a sua transação atrasada, dando erro, ou mesmo perdendo uma negociação por ter sido atrasada ali com essa extração de valor, né? Como resultado, o Ethereum parece menos um protocolo único e mais um organismo complexo. Quantas vezes eu falei isso aqui e hoje nós estamos lendo uma pessoa falar sobre isso aqui, onde o consenso, execução, escalabilidade, economia, incentivos e gerenciamento de risco estão todos intimamente ligados, mas só que tudo separado, tá? E aí esse Jonah Koch trouxe a lembrança desse documento aqui, ó. E ele traz assim, ó, mais ou menos assim, né? Ou tipo isso, né? Aí ele ali até respondeu que sim, né? Ele respondeu exatamente aqui, ó. Exatamente. Aquilo que é o roteiro da Ethereum. The Mesh, que já ocorreu. The Surge, que está previsto aí, não fala, né? Eu acho que o The Surge já ocorreu também, né? Dizendo que ia para 100 mil transações por segundo usando as rollups. Só que as rollups, gente, estão roubando as transações, tá, da Ethereum. Eles nem contabilizam as transações da Ethereum. A Ethereum continua sendo Ethereum, tá? Na realidade, quem é rollup, eles estão praticamente se isolando da Ethereum. Cada um está se comportando como uma blockchain de camada 1, só que dizendo que é de camada 2, né? Skoge, né? A centralização, ele está falando que é sobre a centralização. E aqui é a questão dos MEVs. Aqui vale a pena a tradução, ó. Eu vou traduzir isso aqui no vamos lá, no Google, vamos lá, ó. Objetivo: mitigar as preocupações com a centralização no design do Ethereum Proof of Stake, particularmente em relação aos MEV.
e aos stake pooling de liquidez. Tá vendo? Ainda não finalizaram nada. Ethereum é essa coisinha que todo mundo acha que é alguma coisa e não é nada. Tá aí, ó. Nem chegaram nesse ponto aqui. Inclusive, o Vitalik outro dia postou alguma coisa dizendo que eles deveriam criar um ETFs de MEV, máximo valor extraível. Não, me perdoa. Não é MEV, é das taxas de gás da Ethereum, tá? Não é MEV não, me perdoe, gente. Das taxas de gás. Eu que falei em seguida aqui no canal, daqui a pouquinho eles vão querer fazer isso para os MEV, né? Porque os MEV dá dinheiro. Aí como é que vai ser? Aí tem o The Verge, né? Que é onde eles querem colocar aí verificação de blocos, né? É super fácil, download N bytes por data, né? Base de dados, né? Sei que ainda nem chegaram nisso. O Depurg, né? Que é a limpeza dos validadores. Em vez de usar um validador com um histórico completo, eles querem mudar para um tipo de validador light, né? Onde o histórico completo acaba. Ninguém consegue acessar, a não ser... Aí deu até a ideia que você tem que pagar para acessar aqueles dados. E o Desplug, né? Que diz que é a última parte aí do que eles precisam para virar a rede dos sonhos deles, né? Só que tem um porém. Para eles finalizarem isso aqui, na época que ele lançou esse documento aqui, ele disse que Ethereum estava 51% pronta. Depois que já disseram anteriormente que ela já estava pronta. Aí vieram com a conversa de que Ethereum estava 51% pronta. Por quê? Eles sentiram que a Cardano estava no cangote deles, tá? Mais uma aqui, ó. O próprio Ethereum Daily, né? Comentando aí, tá? Ethereum Daily é tipo um pasquim da Ethereum, né? Ele tá comentando aqui sobre o Vitalik falou. Ele afirma, né? O Vitalik afirma que o Ethereum sacrificou muitos valores fundamentais, como descentralização, privacidade e autossuficiência financeira, apenas para buscar a adoção em massa. E isso a gente viu nesse vídeo aqui, né? Ele enfatiza que isso precisa acabar agora. Segundo Vitalik, a partir de 2026, a Ethereum precisa se concentrar em recuperar esses valores perdidos por meio de impulsionar os pagamentos privados, facilitar a execução de nós, qualquer um poder executar um nó, criar aplicativos verdadeiramente descentralizados que não dependam de servidores centralizados, proporcionar aos usuários um maior controle sobre seus dados e ativos. O Ethereum também precisa ser robusto o suficiente para durar décadas, até mesmo séculos, sem depender da equipe de desenvolvimento, ao mesmo tempo que impulsiona as stablecoins descentralizadas para que os usuários não fiquem presos ao sistema financeiro tradicional. Apesar que de tudo que eu consegui pegar do Vitalik, que estava separando aí esses dias, essa parte de stablecoin eu não vi. Estou vendo agora aqui o cara dizendo que ele falou. E seguindo aqui, vem a Ethereum, né? A própria Ethereum, né? A rede, né? Porque a Ethereum Foundation é essa aqui, ó. Falando 35 coisas, tá? 35 coisas. Vamos lá. Eu não vou ler tudo, não. Só vou ler os principais aqui, tá, gente? Ou, de repente, a gente acaba até lendo. Porque nós já estamos ali em 44 minutos, né? Olha só. Ethereum é a escolha número 1 para instituições financeiras globais. Gente, qual que é a utilidade do que eles estão fazendo, já que eles são a melhor rede do mundo, a número 2 das criptomoedas? Você acha mesmo que de tudo que eu já trouxe até agora, eles não estão sentindo que Ethereum está ficando para trás? Lembra do que eu acabei de falar sobre Ethereum estar estagnado, ó, 2.999. Ethereum está estagnada,
tanto em desenvolvimento quanto em entrada de dinheiro lá. Ninguém confia em Ethereum, não. Eles falam, e vocês vão ver isso aqui, a Ethereum falando sobre empresas, só que muita coisa que já aconteceu há muitos anos e muita coisa que, assim, não faz tanta diferença para o Ethereum. Vocês vão ver o que é. Bem aqui, ó. Nos últimos meses, a adoção acelerou. Aqui estão 35 histórias de como instituições estão construindo soluções na plataforma Ethereum. Dizendo que a Kraken lançou o Storks no Ethereum, emitindo versões tokenizadas de ações tradicionais e ETFs populares dos Estados Unidos, como tokens ERC20. E isso a gente vê aqui, ó, né? Netflix, Meta, Robinhood, Coinbase, Amazon, Nvidia, né? McDonald's, Apple, esse eu não sei o que é, Tesla, Microsoft, tudo tokenizado, né? Usando a rede e apoiados, né, por essas empresas que aqui nós vemos BNB Chain, Trust Wallet, né? Tem mais. Algumas empresas chinesas envolvidas ali, né? Ethereum, Solana, sempre vai ter BNB e Kraken em algumas, eu comentei sobre isso já, e praticamente em todas a própria Coinbase, tá? E aqui tá dizendo que os clientes elegíveis da Kraken também podem depositar e sacar essas ações totalmente garantidas diretamente no Ethereum. A Ondo Finance lançou aí o Ondo Global Market no Ethereum, com mais de 100 ações também. Acesso 24 horas, 7 dias por semana. A China AMC lançou seu Select USD Money Market Fund no Ethereum. É um grande gestor de ativos chinês, né? Uma das maiores empresas da Ásia aí, com mais de 449 bilhões de dólares em ativo, quase $500 milhão, né? A Fidelity introduziu fundos do mercado monetário. O Google anunciou o protocolo de pagamento de agente AP2, permitindo que agentes de inteligência artificial executem pagamentos de forma autônoma, que é o que está acontecendo com a Amazon e o XRP-LED, provavelmente, né? O BS, Postfine e a Signum, né? Lá na Suíça. E a Associação de Banqueiros Suíços testou com sucesso tokens de depósito no Ethereum. Santander e Open Bank, né? Esse Open Bank, para quem não sabe, é uma tecnologia que usa o ODL, não usa o ODL, usa a Ripple, né? Lançou um serviço de negociação na Alemanha, antigamente chamada de X-Currency, tá? Que o Santander utiliza, que não depende do XRP. American Express lançou a Amex Passaporte, né? Selo de viagem baseado em blockchain cunhado como NFT no Ethereum. Camada 2, eu vou marcar agora. Começar a marcar. Camada 2. Isso aqui não representa nada para Ethereum. Representa para as camadas 2. Lembrando que esse da Kraken também foi criado na camada 2, tá? O Storks, tá bom? Vamos lá. Só que eu não marquei lá, né? O primeiro fundo de índice ISP500 tokenizado, licenciado por Dow Jones, né? SPXA foi lançado por Centrifuge na Base, que não conta para Ethereum, ou seja, estão com conversa fiada, né? A Swift e mais 30 bancos estão projetando um livro-razão blockchain para dar suporte a ativos tokenizados e pagamentos internacionais em tempo real, que é provavelmente aquela blockchain que nós falamos dela aqui, né? E é uma roll-up, tá? É uma roll-up, não pode
não podemos dizer que isso aqui é direto na Ethereum também, tá? Société Générale, que é um banco francês, que é parceiro da Ripple aí também, integrado aos bancos comerciais de 161 anos, implementou empréstimo de negociações de Euro CV e USD CV. A mesma coisa no XRP, tá? No XRP Ledger, beleza? Stripe, amiga da Stellar Lumens, né? E o CEO da Stripe é membro do conselho da Stellar. Expandiu seu suporte criptomoeda no Ethereum para incluir assinaturas baseadas em stablecoin e cobranças recorrentes, né? Usando aí, preparando para aceitar aí, né? O SDC, já estão prontos. A Securitize e essa FG Nexus tokenizando ações, né, dessa mesma Nexus aí no Ethereum. Ant Group, essa Alipay, que é chinesa, lançou esse Jovem Network, que é uma camada 2, tá? É uma camada 2, não é nada de Ethereum. Aí fica aí arrotando que empresa isso, empresa aquilo. Meu amigo, é igual eu. Eu crio, vamos supor que eu pego uma cópia da Ethereum lá, minimalista, crio uma rollup, eu posso executar os meus nós e nem depender do Ethereum. Você tá entendendo? Ainda mais privado, tokenização institucional, é privado isso aqui. Então, com certeza, eles não vão deixar ficar gravando nada no Ethereum. O JPIC, né? Eu acho que é isso, JPAC, sei lá, lançou a primeira stablecoin regulamentada atrelada ao Yen no mundo, na rede Ethereum. Para mim, não faz diferença, porque esse JPYC, vamos falar logo assim, que eu não sei como é que pronuncia, é no Japão, mas não tem nada a ver com SBI, não interessa. BNY Mellon e a Securitize anunciou um fundo CLO tokenizado com classificação 3A, né, no Ethereum. Google fez parceria com a Polymarket, integrando dados de mercado e previsão on-chain aos resultados de pesquisas do Google. Essa Startale, né, Group, que também lançou aí, né, o seu aplicativo Startale, Super App para o crescente Ethereum camada 2 Soneium. Isso aqui também é uma camada 2, não contaria com Ethereum, tá? Toda rollup, gente, a maioria delas estão praticamente isolando Ethereum. E eles estão achando isso bonito. JP Morgan migrou seu produto de depósito tokenizado, JPM Coin, do seu blockchain privado interno para a Base. Não foi para Ethereum, foi para Base. Eles não confiam em Ethereum, gente. Tá vendo? Eles não confiam em Ethereum. Eles estão criando ou usando camada 2. Mastercard anunciou que irá construir sobre Ethereum na camada 2 da Polygon. Ou seja, não está usando Ethereum, está usando rollups. Eles não confiam na Ethereum para expandir seu programa cripto credencial para carteiras de autocustódia. A Mundi, a maior gestora de ativos da Europa, né, de 2,75 trilhões sob gestão, lançou uma classe de ações tokenizadas de seu fundo de mercado monetário em euro na rede principal. Aqui é rede principal, ó, tá? Pode até deixar marcadinho aqui para a gente ver quando é rede principal. A Sony Bank anunciou planos de lançar uma stablecoin atrelada ao dólar americano na Sonium, que é uma rollup, né? Sua rede Ethereum de camada 2 no início de 2025. Ou seja, isso aqui não é diretamente na Ethereum. Gente, é muita sacanagem. Windows Tree introduziu o primeiro ETP no mundo com lastros físicos para Lido Finance.
né? E aqui é no DeFi da própria Ethereum, né? Lembra aqui, ó, Stake, né? Stake Ethereum. CFTC anunciou um programa piloto que permitirá Ethereum, Bitcoin e USDC sejam usados como garantia nos mercados derivativos dos Estados Unidos. Isso aqui é a mesma coisa para o XRP. E eu acho que até a Cardano está quase entrando naquilo ali também. BlackRock apresentado para um ETF em stake de Ethereum. A DI Foundation, apoiada pelo IHC, anunciou o lançamento da mainnet institucional de camada 2, chamada ADI Chain. Não é Ethereum, eles estão criando as próprias redes, copiando Ethereum. Vocês querem vou dar uma pausa aqui, vocês querem voltar aqui e ver o que ele fala aqui sobre copiar? Olha isso aqui, gente, parece que ele profetizou, ó. Tudo fosse código aberto, as margens cairiam a zero. Haveria pessoas Aqui, ó. aberto, as margens cairiam a zero. Haveria pessoas em torno de aplicativos descentralizados. Porque alguns anos atrás as pessoas pensavam que se tudo fosse código aberto, as margens cairiam a zero. Haveria pessoas copiando todo mundo de um lado para o outro. As pessoas copiando todo mundo de um lado para o outro, né? E as margens cairiam a zero. E as margens estão caindo a zero, né? Porque as pessoas estão copiando a Ethereum. A Ethereum, mesmo ela sendo de código aberto, eles estão copiando. Aí você fala assim, mas isso é bom para livre concorrência. Sim, excelente. Só que para Ethereum não conta, gente. E as rollups, ela tem uma finalidade. Uma finalidade para um banco, uma finalidade para outro banco, uma finalidade para uma função, mas não tem finalidade igual um XRP, uma Cardano, que pode expandir essa finalidade para um monte de coisa. A Ethereum principal de camada 1, que poderia ser essa rede principal de camada 1, que tinha finalidade para tudo, não está conseguindo, não consegue, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. JP Morgan lançou o Money, né? Seu primeiro fundo de mercado monetário tokenizado na rede principal da Ethereum. Na rede principal da Ethereum. Aqui sim, ó. Gente, eles mesclaram um monte de informação com as rollups. E isso não pode, gente. Não tem como comparar isso. Coinbase anunciou Coinbase Tokenize, construído sobre o Base. Não é sobre a plataforma principal de camada 1. Robinhood adicionou 500 ativos tokenizados a Arbitrum. Não foi a rede principal, tá? Isso aqui é rollup. Então, mais um prejuízo aí para os stakers da Ethereum, né? Porque isso aí são taxas que os stakers receberiam, mas não está indo, porque está indo para Arbitrum. BlackRock, Mastercard, FTI Global fizeram parceria com a Fundação ADI nos Emirados Árabes Unidos, construtores da ADI Chain de camada 2. Não foi com Ethereum. Vocês estão notando aqui que não tem Ethereum praticamente? A SoFi tornou-se o primeiro SoFi, né? O primeiro banco de varejo nacional dos Estados Unidos a emitir uma stablecoin, SoFi USD, em uma blockchain público sem permissão. Lançada na rede Ethereum, a SoFi será usada inicialmente para liquidações internas, mais rápida e barata para a gigante fintech dos seus parceiros. Aqui não fala que foi na rede principal, mas diz que é na rede. Vamos deixar que seja na rede principal. Não falou em camada 2, né? Telcoin, para quem não conhece, né? Lançou o EUSD no Ethereum e no Polygon. Aqui ele dividiu os pesos, né? Ou seja, se ele está usando Ethereum e uma rollup, é sinal que ele quer uma redundância aí, né? Não confiar na Ethereum e confiar na Polygon. Grayscale distribuiu
as primeiras recompensas de stake de Ethereum aos acionistas de ETFs Ethereum. Ou seja, isso aqui é as recompensas de stake da Ethereum, né? Então, é lá na rede principal. Poderia ser muito mais, né? Só que tá tendo poucas taxas ali. Morgan Stanley apresentou o pedido de ETF de Ethereum em stake, reforçando suas estratégias de criptomoeda. Só. A Fundação ADI, que é a criadora daquela camada 2, fez parceria com a M-Pesa para trazer mais de 60 milhões de usuários para a blockchain. Isso é lá na África, tá? Ou seja, pessoal, eles estão trabalhando com a finalidade de roll-up praticamente. Porque se você passar aqui, ó, o tanto de vermelhinho que a gente marcou ali, né? Fora o que eu não marquei aqui em cima, ó. Comecei marcando depois. Já estamos em 1 hora de vídeo, mas é para você aprender o que a Ethereum está fazendo em desespero, tá? Aqui Vitalik mais uma vez falando sobre DAO. Só que nós não vamos ler tudo não, ó, tá? Mas vocês veem que aqui ele já fala, né, sobre ZK, né, prova de conhecimento zero aí, ó, tá? Então, se você aí, ó, precisamos de mais DAOs diferentes e melhores. Motivação inicial para criar o Ethereum foi fortemente inspirada por organizações autônomas descentralizadas, que foi hackeada e foi o motivo pela qual surgiu o Ethereum Classic, né? Esse aí que estavam me chamando ali, pessoal. Sistema de códigos e regras que viviam em redes descentralizadas e que podiam gerenciar recursos e direcionar atividades de forma mais eficiente e robusta do que os governos e corporações tradicionais. Ou seja, a preocupação com o DAO é porque a Cardano já está pronta. Ela já é um DAO completo, tá? Aí tem aqui, passando para o outro aqui, é um tipo de site de perfil de um site de notícias, né, falando da Ethereum, né? Eu só quero lembrar o seguinte, eu não vou ler tudo isso aqui não, mas aqui, ó, Deutsche Bank, né, está construindo um ZK Sync de camada 2, uma roll-up com prova de conhecimento zero, para se comportar como se fosse um Midnight, né? Só que privado. E não é um Ethereum, gente. Não é um Ethereum. Tá entendendo? Então não tem porquê as pessoas falar assim, por que eles estão optando por roll-ups e não pela Ethereum? Ethereum faz o que agora? Só stake? Só isso, né? Ethereum não está seguindo tendências, está construindo um computador mundial resiliente e sem confiança. Como, pessoal? Como? Vocês já notaram a complexidade? Ethereum. Vamos desenhar? É rapidinho. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se aí, pronto. Aqui tá Ethereum. Aí tem os validadores, né? Eu vou fazer validadores assim, ó. Isso aqui tudo é validadores, ó. Beleza? Aí vem as roll-ups. Roll-up de todo jeito. Só que as roll-ups não fazem menção a nada, né? Os validadores é quem entrega, que gera recompensas, né? São os validadores que geram recompensas. Então, o verdinho aqui são dinheiro, recompensas. E com isso, nós temos aqui também os clientes. E olha, pasmem, eu vou pôr aqui uma quantidade simplificada. Clientes, só que clientes de consenso, vamos dizer, e clientes, acho que de validação, né, que fala, aqui, ó, que tudo é cliente.
E o principal de tudo, vamos ver, fazer laranjado aqui. Isso aqui, ó. EVM. EVM. Vocês entenderam isso, gente? A complexidade, ó. Tem os relays também, que não tá aqui, que fica desse lado de cá, ó, tá? Os relays. Relays é um tipo de validador que ele também serve como replicador do livro, tá? Ele replica o livro razão do Ethereum, entendeu? Então, esses são os relays. Gente, isso aqui é a infraestrutura que eu estou mostrando, a complexidade da infraestrutura. Ainda tem coisas, tem pontes, tem cross-chain, que não está ali. Você imagina o envolvimento disso aqui tudinho para que tudo funcione perfeitamente. É muito complexo, isso é interessante. É como se fosse um relógio suíço com um monte de engrenagem que às vezes tinha engrenagem que nem precisava, mas está lá, fazendo o papel dele. Se tirar aquela engrenagem, reduzir as outras engrenagens, os dentes das outras engrenagens, e você conseguiria com meia dúzia de engrenagem resolver o problema. Eles criaram um motor com um monte de peça que às vezes as peças, tem peça lá trabalhando que nem precisa. Tá parecendo o governo. Tem coisas aqui que o governo, como o governo, a gente fala, às vezes um departamento tem lá 50 pessoas trabalhando, sendo que 2 resolviam o problema. Aqui é a mesma coisa. Ethereum, eu sempre falei que Ethereum é a réplica perfeita do sistema financeiro tradicional. Não tem outra coisa, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado aí, né? 1h07. Esse daqui vai ficar para o final do dia mesmo, não tem live, hoje vai ter só a estreia aí. E aí, deixa no comentário se você conseguiu chegar até aqui o desenho, coloca aí, eu vi o desenho, só para mim saber, tá? Eu sei que o canal tá vivendo um período onde tem 3.300 pessoas, 3.320 pessoas cadastradas, mas só 50, 100, 200, 300 assistem. É como eu sempre falo, eu tô aqui só para documentar e trazer informações para quem quer aprender. Aqueles que querem só saber se o projeto dele vai explodir, ele pode procurar um canal onde tem um lá que fica só falando, ó, hoje vai explodir. Amanhã, eu falei que hoje vai explodir, mas não é hoje mais não, é amanhã. Mas segura aí, peraí. Não, amanhã não vai não. Vai ser lá para o final da semana. Tipo, o gráfico aqui tá falando que vai ser no final do mês agora. E você fica ali, né? Aqui a gente vai por fundamentos, né? As coisas estão acontecendo, a gente vai vendo e vai trazendo. Vai aparecendo algumas coisas que é oportunidade, sim. E aí eu não vou oferecer oportunidade para ninguém, mas você que está atento às informações, você vai aprender e vai saber, poxa, ele falou que não é uma oportunidade que ele está oferecendo, eu não tenho que oferecer. Mas você tem que estudar o projeto e ver. Hoje pela manhã eu trouxe algumas informações e que se você estudar e se eu tivesse dinheiro, a gente poderia fazer uns negócios, mas é aquele negócio, é você que tem que decidir, não é eu que tenho que falar para você que XRP vai explodir hoje ou amanhã. Eu fiz um vídeo outro dia aí falando sobre o XRP, mas e aí? Eu não posso dizer que o XRP vai valer 10, 20 dólares daqui um ano, né? Tem tanta coisa ainda para acontecer, né?
E antes era só a questão do processo, né? Mas quando a gente foi vendo que o processo já tinha perdido o time, né, da explosão do XRP, aí as coisas, a gente viu que tinha que colocar o pezinho no chão de novo. Vamos ver 2 vídeos aqui para finalizar, para você não perder a saudade de Vitalik e o que ele falou na época. Primeiro é esse aqui, ó. Agora acho que desligar não é o único risco com o qual você precisa se preocupar. O outro risco com o qual você precisa se preocupar é a captura. Então, pode definir captura? Sim, então basicamente um pequeno grupo de atores. Quem gravou esse vídeo foi colocando os logotipos das empresas que são esses atores aí, tá? Que ele vai falar de captura. Captura, gente, é empresas que usam o Ethereum para capturar financeiramente e os MEVs, tá? Vamos lá. Pode ganhar poder suficiente dentro do processo de tomada de decisão para garantir que basicamente as coisas sigam o seu caminho e especialmente se o caminho deles não estiver alinhado com a maneira como você conhece a comunidade do relógio. Na verdade, tenho certeza que vale a pena. Mas um ataque de 51% e pelo menos a utilidade de uma rede para Abra é quase a mesma coisa que ter um botão para desligar, porque nesse ponto a rede não é mais útil. Bem, existem diferentes tipos de ataques de 51%, certo? Por exemplo, você pode fazer um ataque de 51% que apenas quebra o blockchain, mas também posso fazer um ataque de 51% que censura todas as transações, exceto aquelas transações em que a taxa de transação é de pelo menos $100. E se eu fizer o segundo, então isso é algo que torna o blockchain ainda útil e talvez as pessoas continuem pagando os $100 e isso será super lucrativo para mim. A outra coisa que, como falei com a equipe de Rollup, todos querem fazer ano que vem, é que querem começar a tirar as rodinhas, certo? Portanto, os rollups e as camadas 2 que existem no Ethereum hoje, basicamente todos têm o que chamo de rodinhas de treinamento, como uma espécie de backdoor que permite que os desenvolvedores entrem e digam para parar e alterar o protocolo se virem algum tipo de bug está acontecendo. Talvez as pessoas continuem pagando $100 e isso seja super lucrativo para mim. Vamos no outro aqui. É isso que o Ethereum realmente é. As pessoas falam sobre a criptomoeda 2.0 como sendo a internet do valor. Não somos a internet do valor. RIP era a internet do valor. Somos um processador arbitrário para funções de transição C. Ele sabe quem é a internet de valor, tá? Ele sabe que o que eles desenvolveram não escala, tá? E que seria um dia copiado N vezes. E eles fomentaram essas cópias do Ethereum, que foi as rollups. Então eles não podem nem reclamar que existem várias cópias do Ethereum. E concorrendo diretamente com o Ethereum, entre aspas, né? Porque cada um tem o seu padrão. Não é um padrão ERC20. Árbitro é um padrão, Base é outro padrão. Se todos eles fossem um padrão ERC20, gente, seria mais interessante para Ethereum se todas as rollups, mesmo com nome diferente, utilizassem a sua moeda Ethereum como a moeda da própria rede rollup. Mas não é. Você tá entendendo? Aí você fala assim, Anderson, mas em questão que você tá falando aí, se você fez um vídeo anterior da Cardano, então a rollup da Ethereum, que é o Midnight, ele simplesmente tem uma moeda própria. Apesar dessa moeda ser transferível entre cadeias, né? Mas tem uma moeda própria, que é o Night. Sim, mas olha para você ver como é que até nisso é bonito em relação a Cardano. Se você tem Night na Cardano, ela funciona como um token nativo da Cardano. Se você tem Night na rede
Midnight, ele é um token nativo na rede Midnight. Já um token da Ethereum na Arbitrum, ela tem que ir para lá embalado. E um token da Arbitrum na Ethereum tem que ir para lá embalado, passar por uma cross-chain, né? Por uma ponte, um buraco de minhoca. A Rollup da Cardano, na realidade, é uma camada 1 para privacidade. Você está entendendo? É uma camada 1 para privacidade. E na Cardano, a Cardano não é uma rede de camada 1. Como é que é? Ela não é uma rede de camada 1 para... Aliás, é uma rede de camada 1 para Midnight, assim como Midnight é uma rede de camada 1 para Cardano. Mas a Midnight, que é uma rede de camada 1 para Cardano, ela também em si é uma camada 2 para Cardano. E o token dele é praticamente... existe uma emulação desse token de uma rede para outra sem custo nenhum. Assim que eu digo custo, a Cardano não perde negócios, tá? E a rede Ethereum perde negócios quando os tokens não são compatíveis. Você está entendendo isso? Então, gente, é muita coisa que está acontecendo na Cardano que é muito melhor do que na Ethereum. Vocês querem ver outro detalhe interessante aqui? A Cardano, ela possui, tá vindo aí as Hidras. Só que as Hidras já são servidores validadores da própria Cardano. Se tem 3.000, 4.000 validadores na Cardano, vai existir 3.000, 4.000 cabeças de Hidra, né? Cada servidor é uma Hidra. Cada um vai rodar a Hidra. E com isso, não tem aquela dualidade de tecnologia. E a Hidra, para vocês terem uma ideia, a Hidra, na realidade, ela se comporta como a escalabilidade da Cardano, aonde os próprios validadores vão receber as transações e vão executar as transações, mas vão executar as transações para a rede Cardano. E ele se comporta como uma Rollup. Vocês sabiam que a Hidra vai se comportar como uma Rollup? Meu amigo. Aonde vai escalar cada cabeça de Hidra, no mínimo, 1.000 transações cada uma. Multiplica exponencialmente aí pela quantidade de servidores, de validadores. E com isso, em vez deles estarem enviando tudo de uma vez para Cardano, cada validador, eles finalizam um período e mandam as transações para Cardano no final do dia. Vai depender da forma com que eles vão usar. Não sei se vai ser tudo de uma vez assim, está acontecendo e está enviando, não. Vai ter um período que cada uma vai enviar suas transações. Pode ser todo mundo de uma vez só. Vai ser gravado na Cardano. Independente se formar uma fila, ele vai ser gravado na Cardano. Você tá entendendo? Agora essa questão que nós vamos saber, porque uma coisa é eles falarem e você replicar, e outra coisa é você ir na documentação e ler e saber o que vai acontecer. É fácil eles só falar, vai ter 1.000 transações por cabeça de Hidra, e cada Hidra se comporta como uma Rollup. Vocês viram que a Cardano não está precisando de replicar servidores para escalar a rede? Eles estão usando os próprios servidores de stake. Tecnologia. Pessoal, eu agradeço demais aí a atenção de vocês. Coloque nos comentários aí alguma coisa que ficou no ar. Vai assistindo e anota o que vocês têm de dúvida e coloca aí para a gente discutir depois, tá bom? Um abração, fique com Deus e até a próxima. Então, mais um vídeo feito especialmente para você que está procurando esse tipo de informação. Se você gostou, deixa um like aí para ajudar o canal, tá? E também deixa um comentário para a gente saber, né? Se você tem alguma dúvida, né? Compartilhe para que outras pessoas tenham esse mesmo tipo de informação de qualidade. E se inscreva se você não é inscrito e aproveite e ative o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado por você ter assistido.